O processo de transição do governo federal, né, começou hoje, gente. Kelly Almeida, ao vivo, conta pra gente como está a situação. Kelly, eu fiquei sabendo que a movimentação aqui em Brasília está grande, inclusive, hoje. Várias reuniões aí, conta pra gente como é que está o movimento na capital federal. É com você, querida. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Movimentação grande aqui na capital, hein, Fred? Olha, passada a eleição, começa agora um período importante, que é esse de transição. Fred, para todo mundo que está em casa entender o que é essa transição. Esse é um momento em que o governo que está ainda no poder passa todas as informações para quem vai assumir o comando do Brasil a partir ali do dia 1º de janeiro de 2023. São informações gerais do que foi feito aí ao longo dos últimos 4 anos de gestão. Mas tem um assunto, Fred, que é o principal, que é o que vem sendo aí repassado em informação mais importante nos últimos dias e que é o que está sendo discutido principalmente hoje e nos próximos dias. O que é isso, Fred? É o orçamento. O orçamento do país está sendo muito discutido. E por quê, Fred? Porque o atual governo está passando informações para que o governo do presidente eleito aí, Luiz Inácio Lula da Silva, discuta principalmente aí questões sobre o Auxílio Brasil. Para a gente explicar para quem está em casa, Fred, o Auxílio Brasil está sendo pago no valor de R$600, né? A gente sabe aí. Só que o que acontece? Em agosto, o governo do presidente Jair Bolsonaro enviou o projeto da Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Então, para quem sempre ouvir aí, LOA é a Lei Orçamentária Anual, que é como o governo gasta o dinheiro no ano seguinte. Só que na LOA, que foi enviada pelo governo em agosto para o Congresso Nacional, a previsão do Auxílio Brasil era de R$405 para ser pago no ano que vem. E aí, se o presidente eleito, Lula, quiser pagar, como ele prometeu na campanha, R$600 para a população, ele vai ter que fazer readequação no orçamento do ano que vem. Então, isso tem sido uma preocupação, porque isso vai ter que ser feito aí, vai ter que ser feito um remanejamento no orçamento. E essa tem sido uma discussão, aí nessa transição do governo. Então, esse é um assunto que tem sido muito tratado nessa transição do governo. Outro assunto, Fred, que tem sido muito discutido é sobre o salário mínimo, porque a previsão que foi enviada também lá na LOA, né, na LOA que foi enviada em agosto, não prevê um reajuste acima da inflação no salário mínimo. Então, também é um assunto que tem sido discutido. Então, como eu falei aqui, Fred, o orçamento é um assunto o mais espinhoso nessa transição. Então, um assunto muito tratado nessa transição, um assunto movimentado aqui nessa movimentação política, passada a eleição, essa transição política com muito movimento. E, Fred, é um assunto, né, a nível político grande, mas é aquele tratamento político e orçamentário, como a gente faz em casa, né, a nosso nível econômico, o governo faz a nível econômico das contas públicas, está sendo feita aí de transição de governo. Então, a movimentação está muito grande, a gente está acompanhando, esse assunto tem que ser discutido. O presidente eleito, Lula, destinou algumas pessoas. O vice-presidente geral do Alckmin, né, vice-presidente eleito, ele foi destinado como coordenador da transição. Ele já está aqui em Brasília, ele vai acompanhar toda essa transição, ele está no Congresso Nacional acompanhando, está aqui em Brasília acompanhando tudo isso, e a gente segue acompanhando também daqui todas essas movimentações, Fred, e traz todos os detalhes para todo mundo. Você estava falando, é igual em casa, cara. Tem umas contas para pagar. Você não tem dinheiro sobrando para pagar essa conta, vai ter que tirar de um lugar para colocar no outro. Mas aí você tem que ver se tirar daqui não vai ser um prejuízo maior do que colocar aqui. Então ainda vai ter muita coisa para rolar até o dia 31. E outra coisa, bem lembrado por você, para o ano que vem tem R$405. O presidente eleito, Lula, colocou R$600 para o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, como o Alckmin já chamou hoje aqui, né? Então, de 400 para 600
É 1/3, gente. É dinheiro demais. Vamos embora esperar para ver de onde eles vão tirar. Eles falaram até de uma PEC agora há pouco, né, com a gente ao vivo aqui, falaram de uma PEC, mas isso ainda vai ter que ser discutido com o presidente da Câmara, vai ter que ser discutido com o presidente do Senado, vai ter que ser discutido, inclusive, com o presidente eleito e o presidente do Brasil. Kelly, estamos juntos, tá bom? Aqui nós estamos à disposição, inclusive, qualquer hora que você tiver novidade, pode me chamar aqui. Beijo grande para você e muito obrigado, viu? Uma hora. Oi! Ela queria falar mais um pouquinho, gente? Pode deixar a Kelly, eu gosto desse assunto. Pois não, Kelly? Isso, Fred. Teve essa coletiva há pouco no Congresso, né? O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, participou também. Senadores como Marcelo Castro, ele que é o relator do orçamento, o senador Wellington Dias, que é senador, também participa dessa transição. Eles falaram o quê? Que eles podem propor uma PEC. O que é uma PEC? É uma proposta de emenda à Constituição. E aí que eles podem ali propor essa PEC para colocar esse valor ali do Auxílio Brasil fora do teto de gastos, né? Que aí poderiam gastar essa diferença fora do teto de gastos. Mas ainda é só uma proposta. Essas reuniões acontecem ao longo do dia. Hoje os ministros já tiveram uma reunião, ministros do TCU tiveram uma reunião com o ministro Ciro Nogueira. O ministro Ciro Nogueira é o ministro-chefe da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro, ele que foi ali designado pelo presidente Jair Bolsonaro para acompanhar isso, então acompanhar essa transição. São muitas reuniões, essa é uma questão muito importante, né, Fred, para a população que de fato mais precisa. Foi uma proposta aí tanto do candidato, do então candidato Lula e também do então candidato Jair Bolsonaro, de que a população teria esse valor de R$600, mas que isso não estava previsto no orçamento. Então, de fato, esse valor vai ter que ser remanejado de algum lugar para que seja garantido à população. Então, é um valor importante, mas que esse valor não está previsto, de fato, no orçamento que foi enviado ao Congresso. Então, ele vai ter que ser remanejado, porque a gente para explicar aqui para a população, para o valor ser de fato pago, ele tem que estar previsto. Por quê? A lei orçamentária anual, né, Fred, para a gente explicar, ela vai ser votada no Congresso Nacional. Ela deve ser votada no dia 16 de dezembro. E aí ela é votada o quê? Cada ponto, né, cada área tem um valor destinado. E aí a área social tem um valor específico. E aí o Congresso vota e aí esse valor é gasto no ano que vem. E não tem ainda essa previsão dos R$600. Então, esse valor vai ter que ser retirado de algum lugar para ser colocado. Então, a gente segue acompanhando. São muitas reuniões. Hoje teve reunião já lá no TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Tem reunião hoje também no Palácio do Planalto, entre representantes da equipe do presidente Jair Bolsonaro e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Tem reuniões também no Congresso Nacional. A gente acompanha tudo, traz todas as atualizações ao longo da programação do jornalismo da Record TV, mas também todas as novidades e atualizações lá no r7.com. Eu convido todo mundo a acompanhar e todas as informações a gente atualiza ao longo do dia. Fred? r7.com, de minuto a minuto. Lembrando, gente, que esse Auxílio Brasil aí é para mais de 21 milhões de brasileiros. Mais de 21 milhões de brasileiros. Nós temos, em média, hoje no Brasil, 200 milhões de brasileiros, né? Vocês já pararam para pensar? São 10% aí dos brasileiros que precisam desse Auxílio Brasil. Então, essa discussão é muito importante, vai continuar durante essa semana, hoje, amanhã. Segunda-feira já tem reunião com o presidente eleito, Alckmin falou, Alckmin esse de gravata rosa, né? O vice-governador eleito, já falou que vai encontrar aí com o presidente, vice-presidente eleito, vai encontrar, inclusive, com o presidente eleito na segunda-feira, vai ter mais uma discussão, vai voltar aqui para Brasília, então, na terça-feira. Ele chegou a falar essa reunião com o presidente eleito vai ser lá em São Paulo, na terça-feira ele vai estar em Brasília de novo, e aí vai ter muita discussão. Espero que a gente converse muito ainda, Kelly, sobre isso aqui, você explique mais pra gente aí também, você que tá 24 horas na política aí, obrigado, viu, querida? Valeu mesmo, um abraço grande para você e um abraço grande para todo mundo do R7. Valeu, viu?